Vamos voltar a falar sobre o estremecimento entre Brasil e Venezuela depois das eleições no país, especialmente por conta das declarações do presidente Lula. É importante lembrar que Nicolás Maduro afirmou na última semana que a Venezuela nunca se meteu na votação brasileira. Então, para a gente entender melhor essa situação, vamos conversar a partir de agora com o José Niemeyer, ele é o coordenador de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, sempre colaborando com a gente aqui na Jovem Pan News. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui na Jovem Pan. Convite, um abraço a todos os assinantes da Jovem Pan. Pois é, professor, as eleições aconteceram há mais de um mês, mas nós ainda estamos discutindo os muitos eventos que sucederam o pleito que aconteceu no final do mês de julho. Enfim, eleição contestada pela oposição, Nicolás Maduro sendo ratificado o vencedor pelos organismos eleitorais do seu regime. Vários países reconheceram a vitória do opositor Edmundo Gonzalez. A posição do governo brasileiro foi um pouco diferente. Lula deu uma entrevista no dia de ontem a uma emissora de rádio, dizendo que não reconhece a vitória de Maduro, mas também não reconhece a vitória da oposição. Ele chegou, em uma outra ocasião, até defender novas eleições na Venezuela. Enfim, queria pedir sua reflexão, como o imbróglio que envolve as eleições na Venezuela deve ser resolvido. Teremos também um novo Juan Guaidó, pensando na figura de Edmundo Gonzalez? Eu acho muito difícil a questão ser resolvida a partir da figura de Maduro. Ele tomar alguma ação. Ele vai permanecer no poder e vai querer assumir em janeiro, né? As eleições, tudo leva a crer que foram eleições muito pouco transparentes, né? Muito complicadas do ponto de vista do controle, porque as atas não apareceram até hoje, né? Então, é muito difícil uma mudança a partir de uma vontade de ter um termo de cooperação a partir do grupo de Maduro, grupo político de Maduro. A gente imaginou que algumas divisões dentro do governo Maduro, figuras mais ligadas ao chavismo, ao anterior líder, né, Chávez, talvez pudessem questionar o processo e tentar fazer com que Maduro buscasse uma reflexão, desse um passo atrás e apresentasse as atas, desse um caráter mais institucional ao processo, mas nada ocorreu. A oposição continua perseguida, tanto os seus líderes como as manifestações de rua são brutalmente oprimidas, né? Então, a situação interna na Venezuela é muito grave. Outro dia, um professor, colega, né, o Leonardo Trevisan, fez uma reflexão muito interessante, dizendo que Maduro parece que está ancorado em algumas potências internacionais, principalmente Rússia e China, e conta com isso para permanecer no poder. É um cálculo muito perigoso também do grupo de Maduro, ficar contando com potências estrangeiras, as duas, né, China e Rússia, são membros permanentes do Conselho de Segurança, mas eu também não vejo muito o que Rússia e China poderiam fazer para fazer com que Maduro permaneça no poder a todo custo, né? Mas ele pode estar contando com isso, sim. E, de outro lado, a oposição contando com apoio, principalmente dos Estados Unidos da América e União Europeia. Então, o que a gente está percebendo na Venezuela é um laboratório, como o professor Trevisan colocou, e eu achei muito interessante, um laboratório do que pode estar se formando no sistema internacional com relação aos blocos de influência, né? É um bloco ocidental, sim, representado por Estados Unidos da América e membros da União Europeia, e imagino outros países também, alguns membros da OTAN, outros não, outros até do eixo sul, mas que apoiam os Estados Unidos e a União Europeia na sua agenda internacional, e um outro bloco formado por China, Rússia, a Nicarágua está apoiando também o governo Maduro, Cuba, países que têm uma visão, uma outra visão de poder. Não vou aqui falar de ideologia, não acho que o caso aqui é ideologia, mas uma outra visão de mundo, né, do seu papel como potência no sistema internacional. E Maduro parece que está se ancorando nisso, porque a situação na Venezuela é insustentável do ponto de vista constitucional, do ponto de vista político partidário, do ponto de vista dos três poderes. A República Venezuela está despedaçada, então
eu acho que ele está se apoiando nesse tipo de agentes internacionais de algumas potências, como eu mencionei. Agora, professor, claro, diante de um cenário que indica fraude nas eleições da Venezuela, mas também levando em consideração a relevância ou a irrelevância da Venezuela no cenário global, no âmbito das diplomacias, ou pelo menos das principais lideranças mundiais, o que está ao alcance desses países? Porque a gente escuta muitas teorias. Para tirar Maduro do poder seria necessário uma intervenção militar. Quem toparia esticar a corda ou, de fato, colocar suas tropas em território venezuelano? Ou talvez uma saída como a imposição de novas sanções seria um caminho? Enfim, é preciso refletir também sobre esse apoio de outras nações, como Rússia e China. Vimos especialmente isso no embate entre Ucrânia e Rússia, a China ofertando todo o seu aparato para comprar, enfim, aqueles itens fundamentais da Rússia, e a Rússia conseguiu avançar economicamente também por isso, né? Muito bem colocado, você já criou o cenário. Eu acho difícil uma intervenção estrangeira na Venezuela, um cenário muito pouco provável. Era mais fácil uma guerra civil na Venezuela, como inclusive o assessor Celso Amorim, o assessor do presidente Lula, mencionou que seria um dos cenários de perfil pessimista que poderia ocorrer na Venezuela. Uma guerra civil para a tentativa de tirar à força Maduro do poder, tendo a certeza, ou uma quase certeza, que as eleições foram fraudadas. E aí, talvez, convocar novas eleições ou colocar González como presidente eleito. Mas seria um processo muito demorado. Uma guerra civil na Venezuela, onde o grupo de Maduro conta com quase 1 milhão de milicianos armados, né? Então, aí pensamos na intervenção estrangeira. Cenário mais complicado ainda, né? E aí partimos para aquilo que é o normal em diplomacia, que seria uma agenda de sanções, né? Começar com sanções, os países que se posicionam contra o governo Maduro, começar a colocar sanções graves com relação à economia venezuelana. Mas aí tem vários problemas, não podemos esquecer que a Venezuela é um fornecedor muito importante de petróleo, né? É a maior reserva de petróleo do mundo. Então, também pensar em sanções nessa perspectiva de um dia a dia diplomático, de pressionar com sanções, é também complicado com um país que é tão ofertante de petróleo leve, né? Petróleo que tem mais baixo custo de produção para a produção de combustível e tal. Então, é muito complicada a situação na Venezuela. E quem é que sabe disso, que é muito complicada? Quem é a primeira pessoa que sabe que é complicado? O próprio Maduro. E isso fortalece, parece, porque isso faz com que ele permaneça fazendo discurso, aparecendo, né, fazendo brincadeiras, né? Parece que isso dá uma certa segurança a ele. O próprio cenário de indefinição o fortalece, é o que me parece no caso da Venezuela. Professor José Niemeyer, vou chamar o Diego Tavares também com a gente, comentarista desta edição do Jornal Jovem Pan, vai formular a próxima pergunta. Você, Diego. Por alguma razão não estamos escutando o Diego Tavares. Bom, Diego, você verifica aí se está tudo certo, daqui a pouco a gente o chama. Problema com o microfone dele, daqui a pouco ele volta a participar com a gente. Agora, professor, essa relação de Maduro e Lula já foram muito próximos num passado não tão distante, mas a gente observa um ajuste no discurso do presidente brasileiro, dizendo que não reconhece a vitória de Maduro, mas também ele acaba ficando em cima do muro, dizendo que também não reconhece a vitória da oposição. O Brasil, país mais importante da América do Sul, tem sido incessantemente cobrado por lideranças de outros países a adotar um tom um pouco mais firme. Há muitos elementos que poderiam deixar o líder brasileiro, o presidente brasileiro, mais tranquilo para tomar essa decisão e manifestar talvez uma posição que desagrade Nicolás Maduro. Que reflexão é preciso fazer sobre o posicionamento do presidente brasileiro? Talvez o alinhamento histórico seja a resposta para esse cuidado. O presidente brasileiro sempre tem dedos quando fala do regime de Nicolás Maduro. Mas o presidente Lula está sendo pressionado a se posicionar. Ele já questionou o processo eleitoral, ele questionou as atas terem sumido, mas também foi confusa a explicação dele sobre as instâncias do Poder Judiciário e a maneira que elas julgaram, que foi uma maneira totalmente
inconstitucional, né? De uma maneira autoritária. Então, o presidente Lula tinha que se posicionar melhor. O problema é que o presidente Lula se posicionou demais até nas últimas semanas, né? Demais. E o chanceler Mauro Vieira pouco fala do assunto, né? Talvez, desde o início, fosse melhor ter deixado isso numa representação da chancelaria, né? Mas é difícil também, porque o presidente Lula tem um relacionamento com Maduro, ele conversa com Maduro, parece que eles iam conversar por esses dias, como o presidente Lula deveria conversar também com Gonzalez. Seria a função do presidente Lula como chefe de Estado, conversar também com outro candidato, né? E esse processo eleitoral tão confuso. Então, eu tenho a impressão que está havendo uma pressão muito grande de parte do Partido dos Trabalhadores para que Lula não seja tão duro com relação à liderança de Maduro, e tem uma outra parte das lideranças que formam o governo, né? E que também estão representadas na sociedade civil, empresários, por exemplo, que querem um posicionamento mais duro do presidente Lula com relação ao resultado estranho das eleições na Venezuela. Como o presidente Lula precisa governar a partir de muitas facções dentro do partido e a partir e também com todos esses grupos que formam, né, a sua liderança em vários setores da economia, né? Por exemplo, eu gostaria, não perguntaram ao ministro Haddad o que ele achou do processo eleitoral na Venezuela. Sim. Seria interessante ouvir o ministro, desculpe, ato falho meu aqui, imagina, o que o ministro Haddad achou do processo eleitoral na Venezuela. Seria muito interessante ouvir a opinião do ministro Haddad. Então, isso tudo que está muito difícil para Lula, né? Sim. Como presidente da República e como chefe do Estado. Perfeito. Situação na Venezuela em destaque nessa entrevista especial com o José Niemeyer, sempre colaborando, ajudando a gente aqui na Jovem Pan News. Ele é coordenador de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite, bom fim de semana e até breve. Eu que agradeço, um abraço a vocês e ao assinante da Jovem Pan. Muito obrigado, grande abraço.